Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras 4-1 sobre o Fortaleza. E os comentaristas aí, ó, o Benja, o Alex Miller, rasgaram elogios aí ao Andréas Pereira. O que jogou o Andréas Pereira não foi brincadeira, entrou no segundo tempo e marcou 2 golaços aí na goleada do Verdão. Ele fez os gols aos 36 e 43 minutos. Antes, o Rafael Veiga tinha feito aos 9 do primeiro tempo e o Ramon Sosa aos 12 do segundo tempo. Vamos trazer o vídeo para a gente reagir aqui no nosso canal. Antes, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo as estatísticas da partida. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. Tadinho do Fortaleza, deu dó hoje lá no Allianz Parque. Que atropelo, que passeio do Palmeiras. Palmeiras não tem culpa que esse ano o Fortaleza desandou, né? 3 treinadores em 9 meses. E agora que o Fortaleza tá ali, meu, lá embaixo, vai trazer o Palermo, uma aposta, né? Uma aposta de técnico. O Palmeiras não tem culpa, o Palmeiras jogou muita bola. Esse Andréas Pereira, o que ele joga é uma barbaridade. Para mim, eu já tinha falado antes, foi a melhor contratação do Palmeiras nesses últimos tempos. Para mim, mais até que do próprio Vitor Roque, ele joga muito. E o Palmeiras é isso, gente. Não tem novidade no futebol brasileiro. É Palmeiras, é Flamengo, é Flamengo, é Palmeiras, é Palmeiras, é Flamengo, Flamengo, é Palmeiras. Não vai sair disso. Meus amigos, se eu falasse tudo o que daria para ser falado sobre Palmeiras 4, Fortaleza 1, acho que eu teria que gravar um podcast aqui, não um vídeo de 2, 3 minutos. Então eu queria começar esse vídeo resumindo para mim o que significa e o que significou a contratação de Andréas Pereira. Para quem me acompanha aqui nas minhas redes sociais, nos meus trabalhos lá na Revista Oeste, na TV Gazeta, assim que o Andréas Pereira foi contratado, eu já falava e falei, e tem gravado aqui, né? Essa contratação é para fazer o time do Palmeiras subir de patamar. É para ser considerado um time muito mais forte. Ah, mas por causa de um jogador só? Tem jogador que é assim. E o Andréas Pereira estava na cara que seria assim. Mas, repito, quando ele foi contratado, não tinha nem estreado, portanto, eu já falei, essa é aquela contratação que eleva a patamar de qualquer time. E não precisou muito tempo, né? Em 2 jogos já deu para ver o que representou essa contratação e o que pode significar para o Palmeiras, a partir de agora, a presença de Andréas Pereira. Porque não só por Andréas Pereira, mas os outros jogadores que atuam em volta dele, obviamente também crescem de produção. Vocês viram o Evangelista jogando no segundo tempo, quando ele entrou? Parecia aquela dupla, assim, né? César Sampaio, Mazinho, guardadas as devidas proporções, e claro que eu estou brincando, mas como cresceu a confiança do Evangelista, percebendo o que tem em volta dele. Então é isso que a gente sempre fala, quando a qualidade sobe, o time joga melhor, as vitórias tendem a acontecer com uma facilidade um pouco maior, as bolas começam a entrar mais, então é uma coisa simples, é a matemática do futebol. Quanto mais qualidade, mais chance você tem de jogar bem, jogar melhor, e consequentemente mais chance você tem de ganhar, de a bola entrar, de os gols acontecerem, mesmo quando você perde um monte de gol, como o Palmeiras também perdeu. O Palmeiras poderia ter ganho hoje do Fortaleza de uns 8-1. E 4-1 foi maravilhoso. Mas por quê? Porque você percebeu que tinha consistência, que tinha verdade, que tinha, sabe, uma realidade ali colocada dentro de campo. E não uma coisa fortuita, uma coisa sem querer, que por um acaso criaram umas 2, 3 chances, entrou uma bola e ganhou no sufoco. Fica diferente. A confiança é tudo. Não só para quem é o melhor ou um dos melhores, mas para quem está em volta. Os coadjuvantes também crescem. Então é assim que funciona, né? E por isso que o Palmeiras ganhou, sobrou e vai muito forte para pegar o River Plate e segue muito forte para buscar também o título brasileiro. Palmeiras e Flamengo, minha gente. Até o final do ano
Essa é a tendência da polarização do nosso futebol. E palmas para o Everton, que acho que pouca gente vai falar, se é que alguém vai falar, nos momentos de mais perigo, de mais risco nesse jogo contra o Fortaleza, ele salvou. E salvou bem. E salvou bem. Temos que reconhecer as coisas. Não quero nem ficar falando de coisa ruim hoje, tá? Daria para falar algumas coisas, você pode falar do Mikael, do Giai, isso aí todo mundo tá falando mesmo desde o intervalo, então não preciso eu aqui vir aqui e falar, mas é evidente que tem jogadores que destoam um pouquinho do que é a realidade de um Palmeiras. Mas Jefté melhorou depois, começou meio inseguro, mas depois também foi ganhando confiança, com uma sequência de jogos, claro que ele não vai ter, porque o Piquerez é o titular, mas deu para ver que é um reserva ok, né? Um reserva bom, que dá para jogar, que dá para ser útil também quando precisar da presença dele. Bacana, maravilha. O Sousa também melhorou no segundo tempo. O Facundo teve um bom jogo, né? Sofreu o pênalti, apareceu, quis, buscou, estava inspirado. Veiga, legal, né? Enfim, o Veiga acertou os cruzamentos. Vocês viram quantos escanteios perigosos que o Veiga bateu? Com qualidade. Ele não estava acertando escanteio, vocês se lembram? Era tudo escanteio no primeiro pau, na cabeça do adversário. Hoje um monte de jogada ali com o Veiga de escanteio, que foi muito bom. Maurício um pouco abaixo, né? Destoou de novo. Enfim, mas o saldo foi extremamente positivo e esperar a sequência da temporada. Falei que era um vídeo de 2, 3 minutos, foram mais de 4,5, mas enfim, foi o que deu para o momento. Quem não me segue, me siga agora, por favor, espalhe para os amigos, conte para o mundo, né? Que estamos por aqui sempre, tá bom? Valeu, meu povo! Aí você coloca Flaco, você coloca Vitor Roque, você coloca Andrés, Felipe Anderson e Evangelista. 5 titulares que Os 5 titulares você vai colocando, aí vai ficando ainda mais difícil para o adversário, e não só o adversário Fortaleza. Qualquer adversário jogando com esse time titular do Palmeiras, que agora está muito encaixado, vai ter muita dificuldade. Vamos lá para o Allianz Parque, a gente conversa com o Rafael Valente, ele vai trazer um pouco do clima da torcida, como é que os torcedores estão se sentindo depois de uma semana mágica, hein, Valente? Boa noite e bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite ao fã de esportes. Estou aqui no Allianz Parque, na área em que a gente aguarda a saída dos jogadores para o ônibus da delegação. Vamos ver quem vai parar para falar com a gente. Você perguntava do clima aqui, muita festa no Allianz Parque, muita comemoração da torcida. Foi um jogo que já começou com uma certa festa ali, pela presença no time titular do Rafael Veiga, que recebeu inclusive a faixa de capitão, abriu o placar para o Palmeiras em cobrança de pênalti. Antes mesmo da cobrança, ele já estava muito ali ovacionado pela torcida, depois então do gol, foi uma loucura. Só que o jogo foi esfriando, né? E muito por conta do que vocês falaram. Palmeiras entrou com praticamente o time inteiro de reservas, o único titular, o goleiro Everton. E o Palmeiras começou empolgando, mas depois o Fortaleza conseguiu equilibrar ali as ações do jogo, chegou ao empate. Isso esfriou bastante a torcida do Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras voltou a ser dominante no jogo, e aí quando entram os titulares, né? Aos 25 minutos do segundo tempo entram 3. Entra o Lucas Evangelista, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. O jogo já muda muito, a torcida volta a ficar acesa, e aos 30 minutos aí entram Felipe Anderson e Andréas Pereira, aí praticamente só deu Palmeiras, mostrando muita força, mostrando muito conjunto, muito equilíbrio. A torcida entrou no clima, fez muita festa, a gente sentiu uma sintonia muito importante assim, antes da decisão contra o River Plate. E aí trazer 2 detalhes que eu acho interessante para vocês, né? O primeiro é que antes da partida começar, o Abel Ferreira, ele falou sobre essa gestão de energia que ele tinha que fazer no elenco do Palmeiras para ter força máxima contra o Fortaleza. E aí ele explicou que a viagem, embora tenha sido da Argentina, né, de Buenos Aires para São Paulo, uma viagem que não é tão longa, foi muito desgastante. Os jogadores chegaram na manhã de quinta-feira por volta das 7 horas na academia de futebol, sem ter dormido, sem ter tomado café, foram tomar café. E ele até fez a pergunta, né, para o repórter que eu entrevistava, qual é o impacto disso? Qual é o impacto para a questão física do jogador? Quer dizer, então ele mostrou essa preocupação. As escolhas, ele falou que foi mais no sentido de ter força máxima e preservar os seus titulares, mas aí sim pôs no final do jogo para todo mundo ali ganhar alguns minutos, o Palmeiras confirmar a vitória, confirmar a segunda posição no Brasileiro. O outro detalhe que eu trago é o seguinte: como o Kelvin está afastado por um trauma no pé, fruto de uma pancada que recebeu no jogo contra o River Plate, e é dúvida para a partida de volta da Libertadores no Allianz Parque, provavelmente
provavelmente a gente pode ter o Giai como titular, e ele começou a partida de hoje. Em alguns momentos ali o Abel passou alguns recados para ele, conversou um pouco com ele. A sensação que eu tive, e acredito que outros colegas que estavam por aqui também, é que agradou, a partida do Giai agradou, e a chance dele ser titular contra o River Plate é muito grande, viu, Marcelo e Zupac? Eu vou esperar para ver quem sai por aqui e chamo vocês qualquer novidade. Maravilha, Valente. Então, você tem prioridade no Chame para as entrevistas. Bom, se for o Giai mesmo o titular, até a chegada do Kevin faz pouco tempo, ele era o titular e ele estava agradando o Abel Ferreira. Bem. Pode ser que realmente ele fique com essa vaga. E do Andrés Pereira? Falávamos do Andrés Pereira já na partida do River Plate. Que semana dele, realmente. E a conversa e a discussão é titular absoluto, não tem mais para ninguém? É, Zupac? Assim, tecnicamente ele veio para ser titular do Palmeiras. Agora, essa conversa de titular absoluto, ela fica muitas vezes em segundo plano, porque a temporada exige que os técnicos estejam trocando o time o tempo todo, né? Mas pelo que o Andreas mostrou nessa semana, pelo que a gente sabe que ele é capaz de mostrar, né, no todo, e pela resposta imediata no primeiro momento, quando a gente imagina um jogo importante e o Abel escolhendo os seus melhores jogadores, dificilmente o Andreas vai estar fora, independentemente da função que ele exerça, seja de segundo volante, o que ele ainda não foi na equipe do Palmeiras, ou como esse meia, um pouco mais avançado, vindo da direita para dentro, ou pela faixa central, como ele foi no jogo de quarta-feira em Buenos Aires. E no jogo de hoje ele entrou com um aproveitamento altíssimo. É bem verdade que ele encontrou um espaço, uma defesa, um sistema defensivo convidativo do Fortaleza, meio que largando mão, não marcando ninguém, e o Andreas bate muito bem na bola. A gente viu no cruzamento para o Gustavo Gomes na quarta e nos 2 chutes de hoje. Então ele entrou muito bem. E um detalhezinho, que hoje a gente teve o reencontro de Andreas e Daverson, né? O Daverson entrou no segundo tempo, só que agora eles estão em papéis invertidos. O Daverson é o rival do Palmeiras. O Andreas joga no Palmeiras. Se encontraram hoje porque o Daverson entrou tal qual o Andreas, mas o novo reforço, o 8 do Verdão, fez 2 belíssimos gols. Uma chegada triunfal do Andreas ao time do Abel. Agora deixa eu dar uma passada aqui nas estatísticas da partida. O Palmeiras teve 66% de bola, o Fortaleza 34%, gols esperados 2,38 do Palmeiras, 1,07 do Fortaleza, grandes chances 3-2 para o Palmeiras, total de chutes 23-8 para o Palmeiras, defesas do goleiro, o Fortaleza teve 5, Palmeiras 4, escanteios, o Palmeiras teve 11, Fortaleza 2, faltas, Fortaleza fez 15, o Palmeiras 11. Passes, Palmeiras teve mais, 460 a 243. Desarmes, o Fortaleza teve 18, Palmeiras 4. Faltas a favor, no caso, Palmeiras teve 14. E o Fortaleza teve 11. Então tá aí as estatísticas da partida, goleada do Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.